Como utilizar o metrônomo? Bem, nós recebemos algumas perguntas acerca do metrônomo. Nós já falamos do que é o metrônomo. O vídeo de o que é o metrônomo está na descrição deste vídeo. Por gentileza, acompanhe lá. Bom, o metrônomo pode ser utilizado de diversas formas. Uma delas, eu vou até parar aqui porque realmente essa batidinha do metrônomo incomoda muita gente. Uma delas é para o estudo. Você tem que chegar e deixar a sua peça metricamente no tempo. Ou seja, uma nota de 2 tempos tem que valer necessariamente o dobro de uma nota de 1 tempo. Mas às vezes no nosso estudo a gente corre, atrasa. Então o metrônomo é utilizado neste estudo do instrumento e do solfejo para que você deixe as notas proporcionalmente no tamanho. Como funciona isso? Você começa a estudar. Eu vou pôr um metrônomo de cara. Não, está absolutamente errado. Como a pergunta foi como utilizar um metrônomo, nesta aula você terá uma aula mesmo de como estudar. Isso é uma das coisas que os músicos que estão iniciando e até músicos intermediários sempre fazem errado. A maioria dos músicos iniciantes não sabe estudar. Pega aquela peça que ele começou a estudar e toca, repete, na velocidade da música, na velocidade que ela já está escrita. Isso não é estudar, isso é tocar, isso é repetir notas. O estudo funciona da seguinte maneira: você vai isolar trechos por trechos, então você vai pegar aqueles trechos e isolar, principalmente os trechos mais complexos. E esses trechos mais complexos, você vai começar a executar ele muito lentamente, muito devagar, e vai repetir diversas vezes aquele trecho muito devagar. Por que você vai fazer isso? Para que o trecho saia limpo e as notas não saiam emboladas. Às vezes a gente ouve alguns músicos tocando, por exemplo, o concerto para violoncelo e orquestra do Camille Saint-Saëns, né? E você ouve e as notas estão todas emboladas, você não ouve as notas nitidamente, com uma dicção boa, bem pronunciada. Por quê? Ele não estudou nota por nota, bem lento, e foi montando e tornando mais rápido até chegar na velocidade que a peça pede. Então a gente ouve tudo embolado, a gente não ouve as notas com clareza sonora. O metrônomo entra aí. Você vai colocar o metrônomo numa pulsação mais lenta e estudar, vamos lá, estudar aqueles trechos, separados numa pulsação mais lenta, né? Aqui ele está faltando corda, que o metrônomo acorda. Estudar ele numa pulsação mais lenta e pouco a pouco você vai, na medida em que você ganha confiança, levando ele uma velocidade mais adiante. E aí você toca, repete. Ele está saindo trecho, você aumenta uma velocidade. Isso é um trabalho de meses e, dependendo das peças, quiçá anos, até você chegar a velocidades mais avançadas, mas isso é pouco a pouco. Aí me perguntavam muitos alunos: eu vou demorar meses para preparar uma peça. Sim, mas você preparou a peça e ela está boa o suficiente para ser apresentada. É assim que funciona. Nós não devemos tocar de qualquer maneira. Então, uma das funções do metrônomo é esta: fazer com que o músico consiga um auxílio para o estudo. Bom, outra das funções do metrônomo, que é uma função já mais complexa, é dar ao compositor a medida, a oportunidade para que ele exprima para os intérpretes, músicos e maestro qual a velocidade que ele gostaria que fosse tocada essa peça. O metrônomo foi inventado por um contemporâneo de Ludwig van Beethoven,
Beethoven foi o primeiro compositor a utilizar o metrônomo em suas peças. Não no sentido de tem que tocar nessa velocidade sem interpretação. Não, é assim. Nós vemos uma peça de Bach, só que nós não sabemos qual a pulsação que Bach queria. Se Bach queria que se tocasse o prelúdio da primeira suíte, ou se ele queria, nós temos todas essas interpretações em gravação. Agora, com o invento do metrônomo, Beethoven sendo o primeiro a utilizar o metrônomo, o Beethoven coloca que ele queria determinada sinfonia, determinada sonata, naquela velocidade. E aí ele põe isso na partitura, nós vamos no metrônomo, colocamos e nós temos a velocidade que Beethoven queria que fosse tocado. A partir de Beethoven, todos os compositores começaram a utilizar o metrônomo e as batidas metronômicas. Acontece que isso também não é uma obrigação, é uma guia, mas você pode tocar ele um pouco mais lento ou um pouco mais rápido que o compositor queria. De repente ele não fosse ficar muito contente, né? Mas já é uma guia e já é uma ideia, tá certo? Aí a gente consegue ter uma ideia do que o compositor queria. Espero que tenha sido essa a sua dúvida. Muito obrigado por nos acompanhar.